Pessoal, vamos começar aqui então, respeitando o horário de todos aqui. Primeiramente, é uma honra, é um prazer estar revendo vocês. Tá? Para quem não me conhece, vou me apresentar rapidamente. Eu sou Mike Cruz, estou atualmente aí como Head de Customer Success da Cambanais Brasil. Tenho um pouco mais de 10 anos de experiência aí em ambientes multiculturais, sempre atuando ali com tecnologia, né, na área, com foco ali na parte de transformação digital. Tive uma passagem rápida também para algumas empresas. Atuei em empresas como a Pearson, como a IBM, uma Boa Vista Serviços. A minha última, onde eu fiquei 2 anos, foi a Whirlpool, né? E foi todas elas uma grande escola para mim. Sou graduado em engenharia de produção, com pós-graduação em gestão de projetos, gestão estratégica de TI. Possuo algumas certificações pela Kanban University, como KMP. Eu tenho PSM 1 e 2 pela Scrum.org. Sou Lean Six Sigma Green Belt. Possuo certificações em áreas aí de Lean, agilidade e gestão, como, por exemplo, OKRs, e entre outras. Bom, falar um pouco do nosso porquê, né? Algumas pessoas já conhecem bastante aqui nosso modelo de web, né? Outras não, mas é algo que a gente tem sempre aqui o prazer de reforçar. E não tem como, pessoal, eu falar da nossa missão aqui sem antes falar da missão da própria Kanbanize, né? Então, nós como companhia, nossa missão aqui é sempre estar descobrindo novas formas de gestão e compartilhar esse conhecimento por meio de ferramentas incrivelmente poderosas e fáceis de usar. Pessoal, quando eu pego, né, a própria missão aqui da Cambanais, ela já suficientemente já resume aqui para a gente a missão desse webinar. Nós estamos aqui, de fato, para compartilhar esse conhecimento que a gente tem visto aí nas indústrias, com grandes profissionais, a gente tem trago eles aqui para vocês, e aqui hoje aproveita esse momento aí de conhecer essa galera, fazer esse networking, porque além de fazer esse compartilhamento de experiências, cases bacanas de sucesso, nosso grande objetivo também é fazer conexões, né? Porque vocês realmente aqui têm essas pessoas aqui com mente, são pessoas super acessíveis, então fiquem à vontade, né, de contatá-las aí a qualquer momento, aproveitar aí dessa oportunidade para não só conhecê-las, mas também fazer esse networking, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Eu vou falar então dessa galera, né? Quem que está aqui hoje para falar desse tema, né? A transformação ágil no serviço de logística, né? É um grande desafio que a gente tem visto aí hoje nas organizações, expandir um pouco desse mindset, dessa cultura, além de TI. Então, vou abrir aqui para apresentar eles para vocês. Eu começo trazendo aqui o Dionei hoje que é o Agile Coach da Eren. Dionei, seja bem-vindo, meu amigo. Oi, pessoal, boa noite. Mike, obrigadão pelo convite. Prazer poder compartilhar com a comunidade esse baita desse case aí, desse pessoal fera. E vamos lá, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Dionei Piazza, vulgo Dio. Atuo aí nesse mundo da agilidade, que a comunidade conhece por agilidade desde 2014, 2015, por aí. Hoje eu tenho minha carreira bem focada em Kanban, tá? E estou aí na companhia Ering desde janeiro desse ano. Sou novinho aqui, viu? Sou recente na companhia e, poxa, novamente, é um prazer aí poder compartilhar essa informação e conhecer um pouquinho mais também da comunidade. Muito obrigado, Dionei. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, obrigado. Gostaria de apresentar para vocês também a Fernanda Carvalho, que é engenheira da companhia Ering. Fernanda, é um prazer, uma honra ter você aqui também. Seja bem-vinda. Obrigada, Mike. Boa noite, pessoal. Eu sou a Fernanda Carvalho. Eu trabalho na companhia Ering na área de análise de sistemas, né? Eu trabalho hoje com SAP. Sou especialista em mensageria, tributação e também no módulo de SD, que é Sales e a parte de logística, né? Então, tenho já, eu acho que, não sei se eu falei, mas 12 a 13 anos de companhia aérea. Muito bom, Fer. Seja bem-vinda. Também temos a honra de estar aqui com a Isabel Cristina. Isabel, obrigado pelo nosso convite. Isabel, que é engenheira da companhia Ering. Seja bem-vinda, Isabel. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse evento, né? Eu trabalho na companhia Ering já há 15 anos, né? E com sistemas de logística, e distribuição e exportação.
A gente trabalha em SAP com WM, né? E temos também aí a parte de comércio exterior com o software da Thomson Reuters. Acho que seria isso. Muito obrigado, Isabel. Seja bem-vinda. Aqui temos também nosso velho Luan Oliveira, nosso diretor-geral aqui da Cambanais Brasil. Luan, mais uma vez, obrigado pela presença e seja bem-vindo. Falando no mudo, né? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Mike, pela introdução. Grandes nomes aqui, um pessoal que tem muita história para contar. Estou super feliz. Para quem não me conhece, sou Luan, pai de 3 meninas lindas aqui em casa, diretor aqui da Cambanais, né? Como o Mike falou, com alguma experiência aí em Kanban, em transformações digitais e tecnologia. Muito bom, Luan. Seja bem-vindo. Obrigado por participar com a gente. E temos também o Sidney Santos. Sidney, que hoje Flow Lead na companhia aérea. Sidney, mais uma vez também, obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui compartilhando esse case com vocês. Também aproveitando, assim como o Gil falou, aqui é vulgo Cid, então esse é o apelido que o pessoal, todo mundo comumente chama aqui também. Pai de 2 filhos maravilhosos, um inclusive assinou um contrato profissional semana passada, tenho uma filha jogadora de vôlei, estou nesse mundo da TI há 25 anos, não estou entregando minha idade aqui, tá? Mas com SAP já fazem mais de 12 anos, então capitaneando essa turma aqui com sistemas logísticos e suporte. Parabéns, tá? Parabéns aí, porque eu sei que deve ser muito orgulho para você. Muito bom. Então, pessoal, excelente. Obrigado pela introdução, pessoal, apresentação. Como vai funcionar, então? Gente, antes de mais nada, agora a gente vai abrir aqui para o bate-papo com nossos convidados, mas vamos fazer o seguinte, né? Lembrem, mandem perguntas aqui no chat, tá? Tem uma parte aqui em cima de QA aqui, né? Aproveitem aqui, podem mandar todas as perguntas. Ao longo da discussão que eu vou priorizar elas, vou pegar aqui das primeiras para as últimas e a gente vai ter uns passos depois para respondê-las, tá? Deixa eu fechar aqui. Vamos parar de compartilhar. E agora, vamos lá, né? Vamos bater um papo aqui com essa galera muito boa aqui. Eu vou começar... Gente, eu quero entender um pouco dessa história aí, né? Como é que vocês começaram com toda essa jornada? Como era antes, assim? Quais foram os desafios? O porquê, né? Trazer agilidade dentro desse serviço, assim, que hoje, para muitas empresas, não pode passar perto, né? Mas hoje vocês tiveram toda essa jornada que eu estou muito curioso para saber. Então, eu queria saber, Isabel, né? Isabel, conta um pouco para a gente como é que foi essa jornada aí. Nós iniciamos a jornada com treinamento de métodos ágeis, né? E com treinamento de Scrum. Aí começamos a colocar em prática com projetos, né? Inclusive, até estava brincando que começamos utilizando Kanban na parede, colando post-it, fazendo reuniões diárias ali, né? E os rituais todos do processo. E depois de fazer alguns projetos, assim, utilizando métodos ágeis e tudo mais, aí a gente pensou assim, tá, mas os incidentes e as iniciativas que a gente recebe das áreas de negócio, como que a gente controla e como que a gente consegue, talvez, colocar isso aí numa forma ágil, que a gente possa fazer as entregas com rapidez, né? E também com qualidade, que consiga, assim, ter um processo de início, meio e fim, né? Então, a gente também tentou, com o Kanban, colocar com uma sprint única, com N cartões lá, de todas as iniciativas e incidentes que iam surgindo no processo. E, logo em seguida, surgiu essa questão aí de home office. E com o home office, como fazer as reuniões, como fazer isso, que as pessoas não estavam numa área física, né? Então, a gente partiu para... A primeira iniciativa foi utilizar o Trello, né? E começamos a utilizar o Trello e fazer gráficos de agendamento com as áreas. Continuamos fazendo a meeting com as áreas ali para acompanhamento das atividades das entregas. E também fazendo um resumo com gráficos também de como que foram essas entregas ao longo do tempo. E foi bem bacana, porque as pessoas começaram a interagir, começaram a participar do processo, e deu certo. Começou a dar certo, começou a funcionar muito bem, fluir bem.
E com a chegada do Dionei e do Sidney, que são os mais novos aqui da equipe que estão com a gente hoje, a gente importou muito do Kanbanize, da parte de Kanban que estava no Trello, na parte de logística de WM, que era da minha equipe, e surgiu o processo do Kanbanize, né, que é uma ferramenta, no meu entender, foi mais robusta no processo nosso aí de utilização de métodos ágeis aí com Kanban, né? Oi, Isa, fala um pouquinho para a gente. Vocês faziam os relatórios, então, já com as informações do Trello, vocês começaram do jeito que vocês conseguiam, né, com as ferramentas que vocês tinham na mão, e começaram a superar vários obstáculos de comunicação, de visibilidade do trabalho, como você estava comentando. Mas existiam limitações? Teve dificuldades para fazer os relatórios? Como que era esse processo na época, antes de vocês virem para o Kanbanize? Sim, nós tivemos algumas dificuldades, nós não utilizávamos, assim, as ferramentas, era mais exportar os dados do Trello para um Excel e fazer gráficos em Excel mesmo. Talvez a gente não utilizou outros recursos, assim como do Kanbanize ali, a gente tem muitos recursos que são bem interessantes, inclusive até o Dionei e o Sidney vão demonstrar aí, né? Mas ali foi um start, assim como o Kanban na parede foi um start, e o Trello também. E aí, quando a gente foi para o Kanbanize, o mais interessante é que todos os restantes da equipe entrou para o jogo, né? Então, entrou a equipe da Fernanda com SD, entrou a equipe do WM, a equipe da MM, SAP, e ali a gente conseguiu sintetizar tudo como uma equipe, inclusive com a participação ali dos key users das nossas entregas ali, né? Então, sem falar das reuniões quinzenais que tem com a gestão dessas áreas, né? Eu acho que ali, eu acho que pegando assim um pouco do gancho que a Isabel está falando, realmente quando trouxe o Kanbanize e a equipe toda ali capitaneada pelo Sidney conseguiu botar, né, na esteira os seus incidentes, as melhorias, todo o sistema, né? E, querendo ou não, assim, a gente trabalha mais com SAP. E no SAP, no módulo SAP, a gente acaba tendo interação. Por exemplo, a Isabel cuida do WM, eu cuido do SD. Mas acaba tendo interação em projetos, em incidentes, e isso deu uma sinergia maior para a equipe. Porque um ponto ali que a Isabel comentou, e eu acho que é bem importante a gente frisar, quando a gente estava trabalhando todo mundo numa mesma sala, era mais fácil, né? Chegava lá, oi, Isabel, né? Agora não tem mais isso, né? A gente está de home office, né? Então, eu tenho que passar demandas e deixar que essas demandas estejam visíveis para todos da cadeia, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante que o Kanbanize ali nos trouxe. São vários exemplos que a gente poderia citar aqui, né, Isabel? A passagem para o key user, o alinhamento. Antes, eu acho que a gente tinha muito, acho que posso dizer assim, que a gente sempre foi uma equipe de entregar muito, né? A gente sempre entregou. E nem sempre hoje esse é um exercício ali que com o Dionei a gente se faz muito no dia a dia. Será que eu entrego? Olha só, a gente começou a falar um pouquinho de métodos ágeis, mas olha só a profundidade que isso pode agregar ao negócio, né? Será que eu entrego aquilo que o negócio realmente precisa? Mas às vezes você está ali de forma tão robotizada, entregando, que você não para pensar. E aí, acho que foi uma escolha muito feliz do Kanbanize e do Dionei de entrar com a gente, né, comprar essa briga, digamos, com a gente, para dar uma forma, uma estrutura para a equipe, inicialmente, mas depois fazer essa estrutura, a gente conseguir levar isso para os nossos clientes ou sócios, né? Da forma, digamos assim, que hoje sempre foi muito assim, né? A área vinha, batia na porta, né? E dizia, ô, pessoal, estou precisando disso, tá? Legal, e a gente ia encaixando, fazendo. E agora a gente tem uma outra visão, né?
dizendo assim, olha, pessoal, agora a gente procura, né, a área, né? Pessoal, eu tenho essas 10 atividades aqui. Qual que é a prioritária para você? Eu acho que isso aí, Isabel, acho que pode talvez até complementar melhor do que eu, mas ali é que eu senti assim, foi uma virada de chave para a gente, né, Isabel? É que, na verdade, é uma responsabilidade compartilhada. A gente percebe que agora as pessoas chegam ali naquela reunião e cada pessoa tem uma responsabilidade. Então, e tem um prazo para entrega. Então, não faz sentido tu ficar ali na esteira com aquela atividade e ela não finalizar. Então, no momento que você for dizer que aquilo é prioritário e que tem que ser entregue, é um comprometimento. Tu vai ter que fazer os passos todos e serem dentro daquele acordo que a gente fez de prazos para entrega, né? Então, no momento que essa entrega demora muito, isso fica visível para todos ali da equipe, daquele conjunto de pessoas que estão participando do processo. E aí, nesse momento, pode até surgir aquela questão assim, eu não vou pedir por pedir, ou vou dizer que eu tenho essa necessidade. Você vai ter mais critérios em decidir o que você vai colocar ali na esteira para ser entregue, né? Isso porque... ficou interessante, né? Porque aí deu, de certa forma, dá uma credibilidade muito grande e a pessoa tem que ter bastante responsabilidade de saber o que ela está pedindo, né? Não só por pedir, né, Fernanda? Que às vezes não tinha esse discernimento, no caso. Eu acho que uma coisa, assim, que eu acho que muitos de vocês, talvez, que estejam nos ouvindo, talvez vocês se identifiquem um pouco com essa história aqui que a Isabel trouxe, né? Ver que ela começou ali, eu também, um pouco na parede, né? Foi um pouco de Kanban na parede. Não deu exatamente certo, não deu exatamente os resultados que a gente queria, mas a gente aprendeu alguma coisa, evoluiu mais um passo, voltou um pouco atrás, e eu acho que agora a gente pode dizer assim que está no momento que conseguiu fazer a engrenagem funcionar, né? Foi bem acertado, eu acho. Eu lembro que o Dionei falava muito para mim assim, nada do que você está executando não pode, tem que estar no Kanbanais. Você não pode fazer algo, né? Não que não pode, assim, mas no sentido de... E na época eu dizia, poxa, mas boto 2 horas depois lá, isso, não, né? E aí, na verdade, a minha ideia na época era muito imatura, né? Hoje eu percebo que o que ele queria nos passar era realmente os acordos, né? Os acordos devem ser seguidos. Nós vamos trabalhar em conjunto, acordado, e aí sim vai seguir o processo. E a outra coisa interessante também, tá? Eu acho que talvez acabou o tempo um pouco, mas quando entram pessoas novas para trabalhar na equipe, elas estão conseguindo usar o Kanbanais bem, assim. O tempo, o start para elas conseguirem entrar ali no fluxo que a gente criou é muito rápido. Então, eu acredito que ficou de fácil entendimento ali para todos. Olha, vocês falando aí, dá aquela sensação de que, de fato, a maturidade hoje aí se encontra bem, vamos dizer assim, uma régua muito alta. Vocês estão falando termos aí hoje de respeitar esteira do time, olhar por que vocês estão pedindo isso, ao invés de sair fazendo, né? E dá para perceber que realmente foi um trabalho incrível, porém não foi da noite para o dia, né? Vocês mesmos falaram, não existe aqui um trabalho melhoria contínua, né, gente? É longo prazo, né? É maratona, um pouquinho de cada vez. Vocês falaram muito bem de algumas coisas que antes a gente não entendia o porquê, mas aí o Dinei foi mostrando dados e aquilo foi fazendo sentido. E às vezes, né, pessoal, quem está nos assistindo sabe que muitas vezes nem vale a pena explicar muito, né? Gastar tanta energia em trazer toda a teoria. Mostra o dado, aquilo ali vai fazendo sentido. Muito bem, muito bem. Obrigado. Eu nem vou perguntar mais para a Fer. Fer, se, por exemplo, tem mais alguma coisa que você achou importante para essa jornada? O que você destacaria? Porque você já fez um resumo muito bem aqui. Mas teria mais algum ponto, além, obviamente, né, de todo o processo que foi seguido? Algo importante que você acha que foi primordial para esse sucesso aí?
Gente, desculpa aqui que eu realmente caiu aqui a minha conexão, mas consegui voltar rápido, mas pelo que eu estou vendo, eu acho que eu não estou visível aqui, né? Mas já vou ajustar isso, desculpem. Não, eu acho que, assim, o que eu tinha assim, passar para mim como mensagem é a questão da perseverança ali como equipe, né, que a gente teve. E eu acho, assim, você escolher uma ferramenta que te dá o suporte necessário e também uma pessoa como o Dionei, que conseguiu colocar passo a passo para a gente, assim, de uma forma muito, muito simples e clara, né? Foi muito bacana, realmente. Até o Cambanais, eu acho ele, assim, uma ferramenta bem, bem simples, bem objetiva no dia a dia, assim, né? A gente também não pode trazer, digamos, uma complexidade, né? A gente tem que trazer algo para nos apoiar sempre de forma rápida, né? Então, eu acho que foram escolhas bem, bem acertadas, assim, para a corporação, assim, para a gente como equipe, mas para o corporativo da companhia Hering também. Sim, Fernanda, assim, a gente vê que hoje tem uma transparência, né? Então, Isso. está bem claro aqui o que está sendo trabalhado, o que vai ser entregue, e se não tiver ali, as pessoas que estão ali estão atentas. Então, está transparente o que a gente tem de entrega. Se não tem, tem essa questão aí da gente fazer o backlog, de priorizar o que é importante ou não. Isso está bem legal. E a questão do engajamento também. Eu vejo as áreas, assim, elas estão engajadas ali, estão vendo, assim, o comprometimento nosso aqui como nessas iniciativas, essas da gente colocar ali no Kanban, fazer o backlog, trazer a transparência, buscar eles para junto aqui para definir o que é importante ou não para a empresa, o que é o OKR, o que é importante, o que vai dar ganho, né? Sim. E isso é uma coisa que ficou bem interessante, assim, né? Eu concordo bastante com a Isabel, assim, que realmente deu uma movimentada aqui, né, para a gente. Porque agora, quando eu faço um acordo com um determinado setor, né, ele sabe que daqui a 10 dias eu vou entregar algo para ele, que ele tem que se programar para fazer a validação e para colocar essa melhoria em produção, ou, né, assim, no nosso mundo, no nosso dia a dia, vocês sabem, é tudo muito dinâmico, né? Muito rápido na nossa área de TI, é tudo sempre, principalmente depois da pandemia, né? Tudo veio de uma forma muito rápida, o nosso tempo de resposta tem que ser cada vez mais rápido, né? Então, a gente realmente tem que buscar uma ferramenta ou um modelo que faça realmente a engrenagem funcionar, que seja assim benéfico para todos os envolvidos. Não, o que nós estamos falando aqui não é benéfico só para a TI, ela é benéfico para todas as áreas, né? Porque todo mundo vê o resultado mais rápido e todo mundo vê a transparência. Olha, a Fernanda não está executando nada do que não foi acordado. A Isabel está fazendo as entregas que foram acordadas. Então, quer dizer, é estranho hoje falar isso e pensar, poxa, a gente não fazia isso no passado, né? Ou pelo menos assim, a gente hoje faz um nível de detalhe assim bem interessante que eu digo sempre, nada passa, tá tudo ali transparente, né, para todo mundo e com visibilidade, né? A gente tem entregas, outro ponto que eu acho que foi bem acertado, inicialmente a gente não pensou, mas a gente medir as entregas por tamanho, as coisas assim, né? Então, hoje a gente tem essa metodologia, eu tenho essa visibilidade, eu tenho uma entrega de tamanho M, ela vai para daqui a algum tempo, né? A tamanho P, então, e também assim, né, gente, a gente está sempre em constante evolução, né? Então, não vamos parar por aí, né? Continua. Uma pergunta aqui, eu não vou seguir a ordem das perguntas, porque eu acho que vale deixar algumas perguntas para o final, mas tem uma pergunta aqui do Pedro que eu acho importante a gente responder agora. Qual que é o serviço, qual que é o processo que vocês estão falando nesse caso específico, Isa e Fer? Quais são os serviços e processos que a gente está falando aqui? Que tipo de entrega
que são feitas? Sim. Por exemplo, a gente trabalha com projetos, né? Projetos estratégicos para a companhia, ou a gente trabalha também em melhorias dentro do sistema SAP. Posso dizer assim, vou falar de um processo, talvez, que eu cuido. Por exemplo, quando a Cefaz lança uma nota técnica, né? Eu tenho que implementar essa adequação ali no sistema, né? Então, esse é um processo que passa todo por essa fase ali, a gente coloca lá no Kanbanais, esse processo, que a gente tem essa adequação fiscal para a gente realizar dentro do sistema, né? Levantamos junto com as áreas quais os processos envolvidos, levantamos com as áreas técnicas o que precisa ser ajustado, né? Para seguir o processo, e depois testar e liberar para o nosso ambiente de produção, né? Todo e qualquer projeto assim que envolva o SAP, no caso, nossa equipe de logística, é basicamente tudo SAP, né, Fernanda? Sim. Então, ele entra no Kanbanais, mas não somente projetos, a gente também tem algumas entregas menores, que a gente chama de iniciativas, que por isso que tem esse tamanho aí que a gente está identificando, né? Como S, até o tamanho dos materiais que a gente tem aqui na Ering, que a gente vende, né? Então, na verdade, a gente tem P, MG, XG, então a gente tem ali o tamanho. Então, a gente não atende apenas projetos e iniciativas, a gente também tem os incidentes. Então, todo e qualquer problema que pode acontecer, assim, por um erro ou uma crítica que dá no longo das áreas, por exemplo, na logística, as pessoas abrem um chamado, isso vai para o Kanbanais e a gente tem ali colocada a causa raiz, a solução que foi dada para aquele problema, e se esse problema precisa ser, ou se foi uma falha operacional, ou se precisa ser corrigido, e já se providencia para fazer aquela correção ali, junto ao ABAP, o consultor que nos dá suporte. Não sei se a gente respondeu a pergunta, se tem mais algum questionamento. Boa. Tem mais perguntas aqui, mas eu vou guardar elas para daqui a pouco. Segura aí. Eu vou chamar o Sidney aqui, que eu queria perguntar um pouco para o Sidney em relação aos resultados, né, Sidney? Você gostaria de... Cara, primeiro, a gente está falando que tecnologias para logística, como vocês acabaram de comentar, jornada incrível. Isabel, Fernanda, obrigado por compartilhar isso com a gente. Agora fala um pouco para a gente dos resultados aí, que vocês têm chegado até aqui, né? Eu tenho visto aí que uma jornada muito boa. Não, bacana. Então, eu fico muito contente com o que eu escutei da Isa e da Fer, porque aqui nós estamos falando de metodologia, ferramenta, mas tem algo muito importante, comportamento. Então, é algo que nós vemos maturando ao longo do ano. Então, nós iniciamos uma jornada, a Isa com um setor menor que começou a trabalhar, então ela explicou muito bem ali. Entendemos que esse era um método importante, que nem ela comentou com o próprio Trello na época, começamos a dimensionar, a trabalhar com as outras equipes, com as áreas, com os nossos sócios, que nós chamamos aqui. Começamos a fazer essas priorizações, porque antes de tudo, nós tínhamos que fazer com que a equipe acreditasse no método, acreditasse, independente da ferramenta na época que nós começamos a trabalhar com isso, para com que efetivamente nós começássemos a ter resultados de organização. Então, nós tínhamos um backlog muito grande, tínhamos iniciativas que não tinham acabativas. Então, aí nós tínhamos um problema, muita coisa iniciada, muita coisa terminada assim, mas qual o grau de valor, o que mexeu no ponteiro da companhia, qual o retorno financeiro que eu obtive daquilo ali, não tinha essas métricas. Então, nós começamos, então, a montar essa esteira, congelamos o nosso backlog, e aí avaliamos o que nós temos efetivamente hoje rodando na nossa esteira, o que nós estamos trabalhando efetivamente. Então, voltamos com a área de negócio, repriorizamos, faz sentido isso, não faz, o que mexe o ponteiro, vamos trabalhar com isso sim ou não, quais são os gargalos, identificamos tudo isso e começamos a fazer um trabalho. Nós começamos lá no mês de maio, se eu não me engano, e o tio aqui também está para me ajudar a relembrar os números, nós começamos com o IP, com demandas, nós tínhamos 62 iniciativas, nós víamos ao longo dos meses diminuindo, hoje nós chegamos num platô de 26, quer dizer, nós começamos a dimensionar a nossa capacidade de entrada e saída. Eu vou começar a falar uns nomes técnicos aqui, questão de throughput, questão de lead time, cycle time, depois explicamos aí o que é cada um deles, né? Então, nós tínhamos muito essa deficiência em relação a
muito tempo na nossa esteira sem saída, entrando outras demandas. Corrigimos esse processo, então, a partir daí, nós começamos, inclusive, a fazer prestação de contas com as áreas, porque nosso time tinha, no passado, um método muito, que eu chamo de tarefeiro. Chega, resolve, entrega. Chega, resolve, entrega. Mas, efetivamente, eu estou medindo isso é bom para a companhia, de fato. Então, as pessoas começaram a ficar críticas, as pessoas da nossa equipe de logística, e aí nós começamos a fomentar muito isso nas áreas de negócio também. Começamos a organizar, então, nossas Kanban Meetings, que nós chamamos todo dia, religiosamente, às 8 da manhã, de segunda a sexta, onde o time se reúne, nós debatemos, olhamos o que nós combinamos de entregas, o que efetivamente foi entregue e o que nós estamos acordando de lotes para a próxima semana. Começou a ficar muito visível isso para a equipe. Daí nós temos uma vez por semana com as áreas de negócio, onde eles acordam e nós priorizamos. Então, o que efetivamente faz sentido para a gente aqui? Então, nós começamos a acordar, isso que a Isa comentou, que a Fernanda também, que elas fazem reuniões semanais com as áreas, começa a organizar isso aqui, nós colocamos nossos lotes de trabalho. E aqui vem algo bacana, porque também nós começamos a classificar nossas demandas em PM ou GG, extra G. Por que acontece? Esse mesmo time aqui é o time que está atuando, eles são multidisciplinares, eles acabam atuando nas suas respectivas áreas ou entre outras áreas. Vamos pegar o exemplo da Isabel, que trabalha focada na parte de logística, e a Fernanda na parte da administração de vendas. Mas hoje os temas eles são muito correlacionados, então, além de demandas específicas da área, elas se correlacionam muito. Então, isso ficou muito organizado, é muito visível para elas no Kanbanize, então o Kanbanize também nos deu esse poder, uma vez que, aí a Fernanda pegou um ponto ali, que até o Dionei comentava com ela, temos que movimentar o card, não dá para esperar no dia seguinte, tem que movimentar na hora, porque isso aí mexe na nossa, inclusive, nossos indicadores. Começamos a ter massa de dados dentro do nosso Kanbanize, a partir daí começamos a ter esse resultado em tela, em gráficos, e eu comecei a fazer gestão em cima do time através de dados. Então, isso foi muito bacana. Até o Dinei vai compartilhar depois na sequência ali, que eu brinco com a nossa... Está chegando o Natal, né? Nós temos o nosso gráfico, que é o pisca-pisca de árvore de Natal, onde nós tínhamos várias demandas muito antigas paradas no nosso WIP, na nossa esteira de desenvolvimento, e isso começou a incomodar a gente. Eu mostrava aquele gráfico, a gente, olha, tá esse pisca-pisca que não para. Então, nós temos que dar vazão para essas demandas que estão há 100, 150, 200 dias parados. Isso não faz sentido. Nós temos que ter uma relação de entrada e saída, que nós chamamos do nosso throughput aqui. Então, isso começou a ficar muito claro para a nossa equipe, ficou muito claro para o nosso sócio, no caso, a área de negócio. Então, nós começamos a ter uma sinergia muito bacana. Então, nós entramos nas reuniões, então até uma satisfação. O pessoal já está assim, poxa, hoje eu sei que vai ter entrega. Então, isso é muito bacana. Então, é uma satisfação, seja para a gente aqui como equipe, seja para a área de negócio, e ficou muito bom isso. E quais foram os... Opa, pode ir? Só te interrompendo aqui, conectando com uma outra pergunta que está em aberta, que eu acho que vai encaixar bem com o momento da sua fala, que o Wallace perguntou sobre se você está falando de vários times trabalhando em conjunto, e essa visibilidade que você está dando de throughput é no nível de iniciativa de vários times, ou é só de um time específico? Então, hoje nós temos o time aqui de logística e supply, que aí está inserido, então, o administrativo de vendas, a parte de recebimento fiscal e a parte de logística propriamente dita. Então, eu tenho 3 áreas dentro desse time. Então, eles se correlacionam ali. A nível de quadro também, né, Cid? Desculpa complementar Isso. aqui. Não, mas pensando em estrutura assim, Wallace, imagina que tu tens um board, e nesses boards tu consegue enxergar todas essas áreas, inclusive que a Isa, a Fê falaram aqui, né? Trouxeram para a gente o WM, certo? Enfim, temos ali as lanes, as swim lanes ali para cada uma dessas áreas. Então, vocês têm os quadros de gestão para o C-Level, para o CTO, por exemplo, conseguir ter visibilidade de tudo que está acontecendo no portfólio. Exato. Aí tem um board de gestão que faz o vínculo com as iniciativas ali. Boa. Muito bom, muito bom. Continue, eu não sei se você terminou. Eu não sei se o time já terminou. Eu tenho, na verdade, falar um pouquinho dos ganhos, né, que nós tivemos então em relação a isso. Uma vez que tem muito bem dimensionado, uma vez que tem os cards bem atualizados, então também tu consegue visualizar através das nossas reuniões os gargalos. Então, no início, a área de negócio sempre achava que a nossa área era o gargalo do processo. Depois que nós começamos a exercitar, nós vimos que o gargalo era a área de negócio. Nós entregávamos mais rápido do que eles tinham capacidade para testar.
Então, no momento que nós demonstramos a primeira vez isso para eles, até tomaram um choque. Como assim? Sim, você precisa de um key user a mais para conseguir testar. Nós estamos empurrando a esteira, nós estamos empacando aqui. E aí o Kanbanize ajudou muito, porque ele é muito fácil para dizer, bom, eu tenho um bloqueio. Qual que é o bloqueio? O bloqueio é, sei lá, não estou conseguindo dar vazão porque ele está testando outro cenário de outra equipe. Então, isso era um problema. Daí, no dia seguinte, daí eu ia para a área de negócio. Como é que nós podemos resolver esse problema? Não vou conseguir entregar a tua demanda. E aí, essa troca com a área, com a gestão das outras áreas de negócio, fez com que nós conseguíssemos também destravar o processo. Então, essa foi uma mecânica muito boa. Então, tínhamos, então, a definição, a identificação dos gargalos, conseguimos calibrar a nossa equipe, como nós falamos, chegamos no nosso platô aqui de entrada e saída, tinha visibilidade das entregas também e, consequentemente, conseguimos avaliar a capacidade da nossa equipe. Assim, nós vivemos de muitas iniciativas de diversos tamanhos e muitos projetos estratégicos. Como equacionar tudo isso ao mesmo tempo e dar datas para seja a área de negócio ou para a estratégia? É um desafio danado. Com a ferramenta nós conseguimos muito e seguimos esse direcionamento. É muito importante que o Sidney falou, porque muitas vezes, às vezes, o gestor da área de negócio, nosso sócio, chegava e dizia assim, não, mas vocês não entregaram. E hoje tem a visibilidade ali, se o gestor não está, o key user que vai fazer o teste, ele já diz, olha, tem key users nossos aqui que às vezes dizem, eu não consigo fazer mais além do que 4, 5 iniciativas por dia, e ele tem um limite também, né? Então, não adianta só dizer que vai fazer quando você não tem a capacidade ali nem de pessoas para poder absorver aquele tanto que, às vezes, o gestor lá não tem essa visibilidade. E isso é muito importante, né, Sidney? Hoje eles têm a visibilidade. E tem um limite tanto nas nossas... a gente pode até colocar vários profissionais para fazer N entregas, mas aqui vai ter alguém para fazer a vazão para poder implementar isso? Nem sempre se tem isso. Então, lá na área de negócio também, que na verdade na mesma empresa, não é essa a questão, mas lá eles também vão ter que se preparar, eles vão ter que preparar as pessoas também. Se eles querem uma entrega mais rápida, que a gente vai colocar mais iniciativas na esteira, vai ter que ter um time maior lá para nos ajudar nessas entregas. Perfeito, Isa. E, Dionei, não sei se tu podes compartilhar os nossos gráficos, um pouquinho, demonstrar para a turma aí como nós fizemos gestão. Posso? Claro que eu posso, gente. Só um pouquinho. Quer dizer, tenho permissão aqui, Mike? Opa, claro, vai lá. Bora lá. Gente, só primeiro para trazer um pouquinho desses benefícios que a gente tem coletado, e depois a gente conversa um pouquinho sobre essa transformação, vamos chamar assim, feita até aqui, tá? Então, vamos lá. Está compartilhando aí com vocês já? O sinal de Timbó já chegou aí na grande metrópole já? Sim, vai lá. Legal. Então, tá. Gente, olha só, esse gráfico que a gente tem, inclusive, são gráficos lá do próprio Kanbanize, ele demonstra um pouquinho, ele evidencia um pouquinho do que o Cid falou antes. Então, a questão do nosso IP, né? Do quanto que nós tínhamos de trabalho em andamento, tá? Em um determinado período histórico aí no início da jornada, né? Então, saímos lá para mais de 60 itens em andamento, tá? Então, era muito do espírito tarefeiro, né? Que o Cid, o pessoal, né, trouxe até aqui, e o quanto que a gente está hoje, né? O quanto que a gente caminhou trabalhando com as equipes, um pouquinho, talvez um cenário um pouco diferente do habitual. Aqui a gente não fala de um squad ou um time que senta junto, pensa no produto juntos, ou seja, a equipe não está toda ali, tá? Ela está distribuída. Então, quando o Cid, a Isa, a Fê falam sobre key users, por exemplo, são key users que estão em CDs diferentes, em distribuição diferentes. Então, é diferente de você encostar no ombrinho do amigo e dizer, querido, senta aqui do lado e vamos pensar o custo de coordenação disso aqui é muito maior, né? Agendas, enfim, tem N variáveis aqui que criam muito ruído aqui no meio do caminho. Então, vejam que com o Kanbanize, né, com o método Kanban, a gente consegue trazer, né, através da gestão visual, essas informações, através do que a Fê colocou aqui. Talvez eu saí aqui com um papel de chatinho aqui, de puxador de orelha, mas não, né? De colocar as políticas explícitas
para o squad, para o serviço que aqui trabalha, e fazer com que essas políticas sejam entendidas, né, compreendidas por todas as pessoas que consomem esse serviço. A partir desse momento, a partir de explicitar esses acordos, como foi dito, a gente começa a ter um ganho na questão do IP. E para quem não conhece, parece que a gente está perdendo aqui, né? Mas não, a gente está ganhando, a gente está colocando menos coisa em andamento ao mesmo tempo, respeitando a capacidade que existe dentro daquele serviço, tá? E aí o que a gente ganha, né, com isso? Bom, reduzindo esse WIP, né, olhando para outro gráfico aqui, a gente começa a olhar para throughput. Vocês percebem que conforme a gente diminui coisas em andamento, a gente tem ganho na taxa de vazão, tá? Ou seja, a gente passa a entregar mais. E é fantástico isso aí, né? Quando tu começa a trazer esse tipo de informação para a gestão, para as pessoas que lideram os CDs, né? A partir disso aqui que eles começam, ou seja, você vai lá no emocional, você traz um estressor que vai lá no emocional e diz, cara, funciona mesmo, tá? Então, a partir dessa redução de WIP, a gente está falando aí também do aumento de taxa de vazão, a gente passou a entregar mais, e o tempo que as pessoas passaram, que os nossos sócios, nossos demandantes, passaram a esperar para receber aquilo na mão também diminuiu drasticamente, tá? Então, quis trazer um pouco aqui para vocês, de fato, a evidência, né? A prova, os dados aqui para comprovar isso. Oi, Luan. Não sei se você pode contar para a gente as cores que estão aqui, imagino que são, de repente, tipos de entrega. Eu não sei se é uma informação que você pode falar para a gente, eu fiquei curioso. Sim, são tipos de entrega aqui, Luan. Nós temos em verde aqui, nós temos o que nós chamamos de história, né, que são os itens funcionais mesmo. Nós temos aqui em azul as tarefas técnicas, e em vermelho a gente tem os problemas, digamos assim, os incidentes. Tá? São esses os detalhes das cores que a gente tem aqui. Tem alguma correlação, porque a quantidade de problemas que a gente tem visto aqui nos últimos tempos é bem menor, né, comparado com ali o começo desse processo. Vocês observaram uma melhora na qualidade? Então, posso responder? Cid, Fei e Isa, por favor. Então, na verdade, o que acontece? Isso também foi algo bem importante, que nós começamos a trabalhar muito na causa. Se pegar incidente, hoje nós temos uma operação que basicamente é praticamente 24/7. Nós temos um CD em Anápolis que 90% do nosso faturamento sai por lá. E então nós temos um time aqui, inclusive de plantonistas, que atuam. Mas quando dá algum problema, falando especificamente incidente, nós fizemos uma avaliação disso, como é que nós podemos combater a causa. E muitas vezes não é nem problema de sistema, é capacitação de usuário mesmo. Então, nós também temos esse tema, essa abordagem. Então, não é só sistema, não é só Kanbanais, mas sim é capacitação, treinamento e entendimento. Então, é um pouquinho desse conjunto. Isso vem diminuindo ao longo do tempo, assim como a organização que nós temos no Kanbanais, seja de incidentes e melhorias. Incrível, incrível. Boa leitura também. Pessoal, eu acho que essa energia aqui é tão boa que eu estou vendo assim várias pessoas aqui na reunião que fazem parte disso, assim, é muito legal ver isso também, as pessoas que estão no dia a dia aqui batalhando com a gente já olha aqui do ladinho das pessoas que estão aqui, é bem bacana. Mérito de todos que estão aqui também, né? Sim, parabéns pela equipe, né? Isso. A gente tem que agradecer a todos aqui, né? Muito exatamente, bom. Porque, na verdade, a gente não faz sozinho, isso aí toda a equipe, né? A Ering como um todo, sim, eu acho que esse modelo está dando muito certo. E todos estão de parabéns. Muito bacana. Muito bom. Eu vou fugir um pouquinho do script aqui. Antes, eu queria um pouco ouvir do Johnny aqui, mais desafios aí, Johnny. Agora eu quero ouvir um pouco dos desafios da Ering. Vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente vai ter alguns sorteios aqui no final, tá? Então, parabéns por você que está aqui com a gente, porque olha os sorteios que a gente vai fazer aqui. Só que, pessoal, eu queria ouvir de vocês, tá? Falem para a gente aqui se você quer ou não participar desses sorteios aqui. O que a gente vai sortear no final aqui, ó? Um ingresso do Kanban Brasil 2022,
que Lembrando que está esgotado, tá? está Se você quiser esgotado, é. comprar no site, você não consegue mais comprar ingresso. E também aí um prêmio, um cupom aí da Hering, um voucher de R$ 200 para usar no site. Tá? Então, no final, a gente vai fazer 2 sorteios, o ingresso também e o voucher aí, que obrigado, pessoal da Hering também, que quis dar esse prêmio pessoal. Então, vamos lá, ó. Você que quer participar, responde aqui para a gente, ó. Vou soltar aqui um pool, então, se quer participar, sim. Se não quiser participar, não. Que aí no finalzinho a gente vai saber aqui quem vão ser as pessoas que vão participar. Beleza? Então, deixa eu parar aqui de compartilhar e eu vou puxar aqui o Gil para me falar uma coisa. Gil, me fala um pouco, cara. O que vocês têm de desafios, então, para a Hering como um todo, né? Transformação digital, eu sei que vocês estão numa pegada muito forte. Olhando para um todo assim, cara, fala um pouco dos objetivos que vocês estão vendo para frente agora. E antes de puxar para o futuro, né, os próximos desafios, tem uma pergunta anônima aqui que diz que a companhia Hering, sendo uma empresa centenária, como vencer os maiores desafios da implantação de metodologias ágeis? Eu acho que vale você puxar o que Excelente. você Legal. viu, né, de passado, e aí depois você puxar um pouquinho para a pergunta do Mike sobre o futuro. Boa. Vamos lá, pessoal. Estou compartilhando a minha tela de novo. Por favor, só deem um sim, já chegou aí. Sinalzinho da aldeia chegou, ok. Gente, como é que a gente tem trilhado essa jornada, né? Primeiro, acho que já até conversei com o Luan aí, a gente procura respeitar muito o que já existe aqui dentro da companhia. Tá? A gente não chega trocando da noite para o dia simbologia, né? ISA, FE, CID são provas disso. Tá? Então, a gente trabalha muito uma jornada aqui dentro da companhia. Isso daqui eu chamo de setup de serviço. Então, a gente fala um pouquinho aqui dos valores, da cultura da Hering, né? A gente seta expectativas, jornada, porque essa jornada é composta por vários módulos, né? Que lá no final a gente fala de propósito, definição de limites. Aqui a gente fala muito sobre temos algum ruído a nível de papel, a nível de entrega desse serviço, vamos delimitar isso para tornar isso explícito para quem consome esse serviço. A gente faz alguns assessments e a gente para lá no famoso static, né? Para quem é do mundo Kanban já sabe bastante disso. Então, essa construção, o primeiro ponto, né? Essa construção, ela é feita com todos os integrantes do squad, ou do time, da equipe, enfim. Tá? Não existe uma troca de simbologia da noite para o dia, como eu falei. Então, a gente constrói a solução de forma colaborativa. Não existe começar uma segunda-feira com um fluxo de upstream e downstream definido pelo DIO, porque o DIO KCP fez lá o treinamento e sabe, não. Gente, como é que a gente faz hoje? Né? Então, respeitando todas as boas práticas, toda a forma de evolução do Kanban, né? Todos os princípios, a gente segue muito a risca aqui isso. Ok? Como é que a gente aplica isso aqui? A gente tem 2 modelos hoje dentro da CIA Hering, dentro da companhia, que nós chamamos aqui de modelos de atuação de agilidade. Um é o intensivão de agilidade, o outro é o self-service. O intensivão de agilidade, nós temos alguns squads que nós atuamos ali diariamente com eles. Esse que vocês estamos conversando aqui, o Logistic Supply, é um deles. Tá? Então, toda essa pegada aí, todo esse Dionei que a Fernanda falou, de conversando, de puxando a orelha, essa é resultado desse intensivão. Tá? Outros demais squads, a gente atua num modelo com uma cadência semanal, a gente conversa, é um pouquinho mais espaçado. O que acontece? A partir do momento que esse squad do intensivão atinge um certo nível de maturidade, aqui, como vocês estão percebendo, nós já estamos falando aí de práticas Kanban que já estão elevando aí para um nível 2 de maturidade, transição, consolidação, mas pensando em cliente mesmo, né, drivado pelo cliente. Quando esse squad começa a atingir esse nível de maturidade, a gente coloca ele para o self e um do self entra no intensivão. É essa forma que a gente atua aqui na companhia para criar essa maturidade a nível de serviço de TI, né? Onde, por exemplo, o Logistic Supply é um deles. Tá, gente? Quais são os próximos desafios? Os próximos desafios são o seguinte, ó. Nós temos hoje praticamente mais de 50 quadros, cada quadro representa um squad dentro da companhia, na área de TI, tá?
esse primeiro, vou chamar de jornada do intensivão, foram 4 squads, né? Então agora a gente traz um dos outros squads do Self para dentro do intensivão. Então tem bastante trabalho pela frente, né? Pensando em desafios, eu acho que é natural que a gente tenha como desafio a questão da cultura, né? Um pouco do que a Fê da Isa trouxeram aqui para a gente. Poxa, entender que tem que mover um cartãozinho na hora que ele acontece, mesmo aquela atividade, fazer com que os demandantes desse serviço, eu costumo brincar, né? Gente, é hora de priorização. Priorizar de acordo com os objetivos estratégicos estabelecidos pela CIERG. Dar um sarrafo para cada um, o último que ficar de pé é a demanda que a gente vai atuar. Desculpa a brincadeira, gente, tá? Mas é a questão da priorização mesmo, né? Então, trazer essa questão da cultura, do comportamento, né? São sempre, eu acho que, desafios que vão existir nesse caminho da transformação ágil, gente. Por quê? Foi dito aí uma empresa centenária, né? Então, muito do espírito tarefeiro, ele existe, sim, né? Mas, de novo, através dos estressores, dos filtros aí de decisão, a gente vai fazendo com que as pessoas entendam os princípios, as práticas Kanban, né? E através desse impacto visual, como a gente mostrou aí, que elas, poxa, funciona mesmo, gente, vamos seguir aqui que tá tudo certo, estamos seguros. Tá? Então, acho que é muito disso o desafio. Tá? Ou seja, né, é uma transformação que não tem fim, né? A gente falou disso no último webinar aqui. E agora, melhor ainda também, né, Mike? Nós temos aí na versão... Agora eu vou fazer um jabá, olha só. Na versão 9.1, acho que do Kanbanize, agora que saiu os outcomes, né? De tratar ali OKRs e tal, que está de forma visual, através de gráfico, que está excelente. Então, já é algo a mais que, com certeza, já está no... Desculpa a palavra, gente, do roadmap do que vem pela frente aí de desafios. Tá? Muito bom, muito bom. Ó, eu tenho uma última pergunta aqui, Dionei. As outras a gente acabou já colocando no meio da nossa discussão, que é do Bento, que se vocês fizeram uma simulação no Kanbanize antes. Fizeram? Eu já conheci o Kanbanize da antiga oportunidade. Então, quando eu vim para a CIERG, o Gustavo, o nosso diretor, aí, ele também já conhecia a Kanbanize. E foi muito que, poxa, então vamos em frente. É isso aí mesmo? Você conhece? Eu conheço. Né? Mas nós aqui, do nosso time, né, Isabel, a gente não conhecia ninguém aqui do time. Não, Kanbanize não. Até teve aquela questão ali, né, Sidney, não, mas vamos sair do que a gente está usando, ou a gente parte para outro, né, Dionei? Aí, não, tá, mas a gente importa para ti as tuas atividades? Não te preocupa? Não, mas eu não quero largar isso. Aí a gente foi para o Kanbanize e realmente foi realmente a experiência melhor, né? Então, eu vou pegar esse ponto da Isa aí, e da primeira vez que eu usei o Free, eu me assustei, porque a Isa falava muito, mas eu tenho que importar isso aqui. Nossa senhora, eu importei e ficou tudo zoado. E eu disse, o pessoal não vai comprar a ideia. Depois do deal, com muita ajuda, que eles conseguiram distribuir. Disse, agora vai. Eram muitos cards, né, Sidney? Tinha coisa concluída, tinha todo um apontamento lá, mas foi bem interessante. Uhum. Muito bom, muito bom. Ó, muitos elogios aqui do pessoal. O Wagner falando muito bom esse painel para conhecimento de toda a dinâmica em relação à logística da companhia aérea. Parabéns, vários parabéns aqui. Então, pessoal, obrigado. Você que esteve até o momento aqui. Luan, como é que estamos aí em relação ao nosso sorteio? Estamos no gatilho? Prontos aqui, já podemos rodar o sorteio? Mais Vamos alguma lá. pergunta, pessoal? E, gente, eu não esqueça, aqui no nosso chat, o Sérgio está compartilhando aqui o link. Se você quiser conhecer o Kanbanize, é só criar sua conta ali, uma conta free. Vocês podem utilizar o Kanbanize com todas as features possíveis ali durante 15 dias. Se precisarem do nosso apoio para o treinamento, entre em contato com a gente. Conheça também um pouco dessa nossa solução. Tá bem? Maravilha. Boa. Se não temos mais perguntas, vamos para o Vamos lá. Enquanto vocês não sorteiam aí, também queria também agradecer. Eu vi que o Alvacir está participando aqui. Ele também é o nosso capitão aqui, que apoia bastante, acredita na nossa equipe, acreditou no método, na ferramenta e também, juntamente conosco, todo dia também acompanha nossas reuniões. Então, está muito por dentro de tudo que está acontecendo. Então, ele também faz parte, com certeza, de todo esse processo junto conosco aqui. Total. Mike,
Eu tenho, fazendo um pouquinho de jabá também aqui da Cia Ering, nós temos algumas oportunidades abertas. Será que eu posso colar aqui no chat para o pessoal? Pode ficar à vontade. Pode ficar à Pessoal, vontade, tá? compartilhar com vocês, então, aqui no chat, por favor. Talvez não seja do seu interesse, mas compartilhe com seus colegas. Temos algumas oportunidades aqui na área de TI da companhia Ering. Tá bom? Boa, obrigado, Vini. Espetacular. Jabá honesto, tá? Mais que justo, mais que justo. Todas as opções para o modelo remoto, viu? Show de bola. Mike, me dá acesso para eu compartilhar minha tela aqui, para a gente rodar o nosso concurso cultural. É o nome técnico correto. Pode ir lá, pode ir lá. Deixa eu compartilhar aqui. Ok. Lascou. Acho que vai ter que esperar um minutinho, pessoal. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Tá, vai lá. E Dionei, se o pessoal tiver interesse aqui nessas vagas, aqui, como é que faz para entrar em contato contigo mesmo? Temos o site ali de oportunidades da própria companhia, mas com Boa. certeza, se tiverem aí, quiserem conversar diretamente comigo, faço a ponte com certeza com o maior carinho. Tá? Todos aqui, Isa, Fê, Cid, estão super disponíveis aí para conversar sobre essas oportunidades. Tá bom? Temos muito interesse em recebê-los. Maravilha, maravilha. Voltei. Me dá o acesso de novo, Mike? Claro, vamos lá. Máquina nova aqui, tem que liberar os acessos. Agora foi. Vamos lá. Agora sim. Compartilhando. Usando o nosso joguinho aqui dos zumbis. Temos aqui, então, todos os nomes das pessoas que aceitaram participar. São 24 participantes, 2 prêmios, tá? Quem ficar no topo vai ganhar o ingresso para o Kanban Brasil. Quem for o segundo nome aqui da nossa lista vai ganhar um voucher de R$200 da Ering, tá bom? Vamos lá. Vou dar início aqui no jogo. Começou aqui. O primeiro zumbi. Uia! Tem gente escapando por pouco ali. Hum. 15, 12. Ah, gostei demais dessa brincadeirinha aí, vem. Divertido, né? Muito legal. A Maria tá ficando. 7. Isso é um método de priorização de demandas também, viu? Oh, gostei disso aí, hein? Gostei. Oh, tá eliminando tudo. Isa, botar todas as demandas ali e deixar ele fazer isso. O que tu acha? Joguei e saí correndo agora. Se bater no zumbi, tá priorizado, né? Giovana, então você ganhou o ingresso para o Kanban Brasil, Giovana Santos, e a Juliana Papa. Juliana, eu vou passar o seu contato aqui para o Dionei e para o time, para eles te mandarem o voucher, tá bom? Giovana, Juliana, né? Juliana Papa. Papa. Ó, que baita prêmios, parabéns. Bom, pessoal, ó, já estamos chegando quase no fim, praticamente no fim mesmo do nosso bate-papo. Foi mais um grande evento. Eu gostaria de, primeiro de tudo, agradecer vocês aí da Companhia Ering pela participação. De novo, né? Foi sensacional o bate-papo. Você que participou também com a gente, obrigado pela presença. Isso aqui vai ficar disponível no YouTube amanhã mesmo, tá? Não conseguiu participar inteiro ou quer compartilhar com a galera, só ir lá no nosso canal, siga a gente lá, siga a gente no LinkedIn. Queria dar um espaço também para vocês, se quiserem compartilhar mais alguma informação, fique à vontade agora. De nossa parte aqui é agradecer a oportunidade de apresentar o nosso case. Evoluímos bastante, mas temos muito a melhorar sempre, né? E com essa equipe aqui fantástica que nós temos aqui, com o apoio de toda a nossa gestão, nossa diretoria, temos certeza que cada vez mais vamos estar afinando o processo e dando mais resultados. Pessoal, também. Recebê-los aqui hoje.
Agradecendo muito a participação de vocês, emocionante, assim, honestamente, ver essas histórias sendo contadas, sabe? Um mix de pessoas que estão há alguns meses e pessoas que estão há muitos anos se encontrando, né? Para fazer essa transformação, essa melhoria contínua acontecer. Parabéns pelo trabalho e contem conosco aí, vocês sabem disso. Show de bola. Também agradecer a oportunidade. Acho excelente poder compartilhar com a comunidade, pessoas que conhecem Kanban, pessoas que não conhecem, enfim, mas que têm interesse aí em melhorar o seu serviço. Então, muito obrigado aí ao Mike, ao Luan e à própria Kanbanize. Obrigada também. Gostaria de agradecer a oportunidade, né? E se surgirem outras, estamos aí à disposição. Com certeza, obrigado. Também queria agradecer, né, pessoal, a oportunidade. É sempre bom trocar experiências, né? E é isso aí, a gente vai se vendo. Tá bom. Muito bom. Então, gente, muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. E daqui 15 dias a gente se encontra. Vai ter um outro case bacana para compartilhar. Legal. Espero ter ajudado e agregado um pouquinho aí na carreira, na jornada de vocês, tá? Forte abraço, nos vemos na próxima. Valeu, galera. Até mais, tchau. Tchau. Tchau.